Muito bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de julho. O Senado Notícias está no ar. Começam daqui a pouco as atividades de hoje no Senado. Vamos conferir a agenda aqui no nosso telão. Às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça ouve diplomatas e especialistas em relações internacionais sobre a proposta que prevê parlamentar no cargo de chefe de missão diplomática de caráter permanente, sem perder o mandato. Para as 10 horas, está prevista a votação de projetos na Comissão de Assuntos Econômicos. Um deles destina recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para a regularização de favelas e áreas de invasão. Às 11 horas, deve começar a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores vão votar, entre outros projetos, o que regulamenta a telemedicina, que é o atendimento médico à distância. A Comissão de Meio Ambiente faz uma audiência pública às 1h30 da tarde sobre incentivos a bioinsumos na agricultura. Às 2 horas, deve começar a sessão conjunta do Congresso Nacional para avaliar vetos do presidente Bolsonaro a projetos aprovados pelo Parlamento. E às 2h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle faz uma audiência pública para debater ativismo judicial. Como vimos na agenda, senadores e deputados devem se reunir às 2 horas para analisar vetos do presidente Bolsonaro a projetos aprovados pelo Parlamento. Entre os itens vetados estão os projetos de leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc de apoio à cultura. 27 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados aguardam a análise do Congresso. 25 já estão trancando a pauta. Entre eles estão os vetos totais ao projeto que inscrevia o nome da médica alagoana Nise da Silveira no livro dos heróis e heroínas da pátria e ao projeto que previa isenção de tributos para equipamentos importados para uso exclusivo de fotógrafos e cinegrafistas, a chamada Lei Orlando Brito. Já tranca a pauta também o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o Marco Legal das Ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Aguarda ser analisado também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até 1 ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos
Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. O projeto do marco jurídico para a fabricação e uso de bioinsumos será tema de 2 audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente. A primeira está marcada para hoje, às 1h30 da tarde, e a outra para amanhã, às 8h30. Os bioinsumos são derivados de substâncias vegetal, animal, microbiana e mineral, usados na fabricação e armazenamento de produtos agrícolas e florestais, como os biofertilizantes. Eles têm potencial para aumentar a produtividade no campo sem agredir o meio ambiente. Mas, como explica o autor do projeto, precisam de critérios de biossegurança. No Brasil, a gente não tem regra nenhuma para o bioinsumo. Então, o bioinsumo é uma dádiva? É. Mas se você usar ele sem nenhum marco legal, acaba que você transforma o remédio num veneno. Então não há uma dicotomia, nós somos a favor dos orgânicos, é evidente, eles são um avanço no processo de produção, seja da agricultura familiar ou do agronegócio. Agora vou insistir, tem gente produzindo sem nenhum regramento. Exatamente, a gente tem um marco legal, não para dificultar, mas para evitar que o uso sem nenhum regramento acabe, repito, transformando aquilo que é uma dádiva, o bioinsumo, em um problema para a natureza e para os seres humanos. A proposta apresentada pelo senador Jacques Wagner é contra a revogação da lei dos agrotóxicos e muda as regras de comercialização desses produtos químicos. Na última reunião da Comissão de Meio Ambiente, o senador Wellington Fagundes pediu um debate aprofundado sobre o tema. Os bioinsumos são uma fonte inesgotável de sustentabilidade e inovação para o nosso país. Temos a maior biodiversidade do planeta e esta pode ser racionalmente explorada e dividida com o mundo a partir de estímulos legislativos corretos. A gente vai ter disputas ou vai ter que resolver questões em relação ao registro de estabelecimento, o registro de produto, a liberdade, vamos colocar assim, a liberdade econômica de produção do produtor rural e tratar questões de licenciamento ambiental e percepção de risco, onde a gente levaria em considerações questões agronômicas, riscos reais, o comportamento de micro-organismos e seu impacto no meio ambiente, na saúde e a toxicidade, entre outros aspectos. Este engenheiro agrônomo defende o uso dos bioinsumos e é a favor da regulação do setor. Bioinsumos, hoje, ele deve ser visto como um grande mercado, uma grande característica de sustentabilidade, de baixa toxicidade ao meio ambiente, ao produtor, ao técnico, né, e ao consumidor. Então, eu sou extremamente a favor do uso de bioinsumos e penso que o Brasil merece olhar com muito carinho para esse segmento que vai crescer muito e vai trazer muitos benefícios para a agricultura brasileira. A instalação ou não da CPI do MEC deve ser decidida nesta semana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o tema será discutido por líderes partidários. Uma reunião de líderes está marcada para hoje, às 11 horas. Não quero falar por hipótese qual vai ser a decisão dos líderes em relação a isso, mas pode haver a leitura e não haver a instalação no primeiro momento, ou pode haver a leitura e a instalação. Essas hipóteses nós temos que discutir com os líderes partidários e sentir cada um deles, compreendendo o momento que nós estamos vivendo, agosto e setembro, o momento pré-eleitoral, se isso é de se fazer no Senado nesse momento ou não. Nesse momento, há 4 requerimentos
de CPI, a CPI das ONGs, de autoria do senador Plínio Valério, que já foi lido, inclusive, em 2019, pendente apenas a indicação dos membros e a instalação. Há uma CPI do crime organizado, requerida pelo senador Eduardo Girão, uma CPI do MEC, relativamente a obras inacabadas e ao FIES, do senador Carlos Portinho, líder do governo, e agora essa última CPI. Uma análise sobre, primeiro, as circunstâncias das comissões parlamentares de inquérito. Segundo, a eventual, que no entendimento de nós da oposição não existe, a eventual ordem cronológica dessas comissões parlamentares de inquérito. E, além disso, a eventual possibilidade de anexação ou de composição da CPI do esquema de corrupção do Ministério da Educação com a CPI das obras inacabadas. Então, até segunda-feira, há o compromisso da presidência do Senado em proferir ao Colégio de Líderes o despacho sobre os requerimentos dessa comissão parlamentar de inquérito e acreditamos que até terça-feira deverá ocorrer a leitura de todos os requerimentos de todas as comissões parlamentares de inquérito, abrindo-se assim o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações. A Comissão de Direitos Humanos promoveu nesta segunda-feira uma audiência pública para discutir a violência política no país. Os convidados defenderam mais segurança para a realização das eleições e cobraram postura mais democrática dos possíveis candidatos. No requerimento para a audiência, o presidente da comissão, senador Humberto Costa, lembrou que o Brasil registrou, em média, um ato de violência política a cada 4 dias. Foram contabilizados 68 assassinatos políticos e 57 atentados. Os dados são de 2016 a 2020, do estudo Violência Política e Eleitoral no Brasil. A audiência pública de hoje inaugura um ciclo de debates para discutir a violência política no país. No Brasil, atentados contra a vida de parlamentares, prefeitos, governadores, candidatos ou pré-candidatos a cargos eletivos têm aumentado vertiginosamente nos últimos 4 anos. A representante da Associação de Juízes para a Democracia falou sobre o clima de segurança necessário durante as eleições. Solicitou que a comissão envie um ofício ao ministro da Justiça para que seja divulgado o planejamento das autoridades de segurança pública para garantir ao eleitor esse clima de paz. A expressão do direito ao voto como direito humano, de todo o povo brasileiro, como expressão da cidadania, pressupõe um clima de segurança, paz e tranquilidade. Repudiar os constantes ataques e manifestações de desapreço às instituições democráticas. E, nesse sentido, nós entendemos que os reiterados e sistemáticos ataques às urnas eletrônicas e, principalmente, a insistência no voto impresso representa já por si só um ataque ao Congresso Nacional. O procurador de Justiça, Edson Baeta, lembrou que o Ministério Público Eleitoral fiscaliza o processo das eleições e que depois de 25 anos de urnas eletrônicas é possível afirmar que o modelo é seguro e confiável. O sistema eleitoral ele é fiscalizado em todos os âmbitos desde o início dele, não só pelo Ministério Público Eleitoral, que exerce esse papel de maneira muito firme, mas também pelos partidos, porque os partidos têm o interesse no resultado das eleições. Então, cada um deles, nesse sistema de urna eletrônica, tem acesso aos dados de cada urna. O processo é absolutamente seguro. A representante das igrejas cristãs fez um alerta para que as pessoas desconfiem das notícias enviadas pelos aplicativos de celulares. Quem mais espalha fake news são pessoas que participam de alguma comunidade cristã. E quando eu me dirijo, eu quero chamar a atenção de cristãos e cristãs de qualquer tendência, carismática, pentecostal, do protestantismo histórico, enfim, de todas as tendências. Vamos checar as notícias que nós recebemos. O uso do estado de emergência como base para a concessão de benefícios em ano eleitoral, como previsto na PEC 1, gerou debate entre especialistas. Para alguns, o tema pode parar na Justiça. A lei eleitoral brasileira diz o seguinte:
No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já autorizados. Isso significa que ela proíbe a criação de novos benefícios sociais. A legislação autoriza somente o pagamento de auxílios cujo orçamento já esteja autorizado no ano anterior ao das eleições. É uma forma de evitar medidas eleitoreiras que possam prejudicar a isonomia e beneficiar candidatos que contam com a máquina administrativa na campanha. A única exceção é se o país estiver vivendo uma situação de calamidade pública ou estado de emergência. E essa foi a justificativa incluída na PEC para viabilizar a criação, por exemplo, de um voucher de R$1.000 para os caminhoneiros, benefícios para os taxistas e uma compensação pela gratuidade do transporte coletivo de idosos. A PEC também ampliou benefícios já existentes, como o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. Segundo o relator da proposta, senador Fernando Bezerra, um estado de emergência justificado pelos impactos sociais do aumento no preço dos combustíveis. São mais de 41 bilhões de reais a serem gastos com esses programas até o final do ano. Valores que ficarão fora das regras de controle fiscal, como o teto de gastos e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exigem compensação por aumento de despesa e renúncia de receita. Esse consultor do Senado alerta que, em termos fiscais, as medidas representam despesas expressivas para o governo. Em termos fiscais, as medidas aprovadas representam despesas expressivas para o governo e a conta terá que ser paga em algum momento. As correspondentes receitas para financiar essas despesas virão ou de aumento da arrecadação de impostos ou de aumento do endividamento do Estado, que em algum momento do futuro serão pagos também mediante a cobrança de impostos, ou de receitas extraordinárias, como a da privatização da Eletrobras, por exemplo. A PEC provoca polêmica também fora do Congresso. Especialistas como o ex-ministro substituto do TSE, Joelson Dias, diz que é preciso analisar com cuidado se o aumento do preço dos combustíveis é justificativa suficiente para um estado de emergência. Precisa verificar se o preço dos combustíveis não cria artificialmente esse estado de emergência que, porventura, poderia abrir uma brecha para que a administração pública fizesse uso da máquina, o que é vedado pela legislação eleitoral nos termos do artigo 73, que proíbe algumas condutas justamente para garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos durante as eleições. Eventual judicialização da PEC decorreria desses aspectos, eventual desvio de finalidade da medida em ano eleitoral e a não observância do princípio da anualidade, evitando-se assim utilização casuística do processo legislativo. O cientista político Rafael Favetti avalia que a PEC deverá ser aprovada maciçamente na Câmara, como foi no Senado, até porque a oposição ficou de mãos atadas com relação ao conteúdo da proposta. Ele avalia que ela poderá, sim, ter efeitos na popularidade do presidente Bolsonaro, que disputa a reeleição. Acredito que a PEC será aprovada maciçamente na Câmara dos Deputados, até porque a oposição fica com mãos atadas contra o conteúdo da PEC, que concede benefícios a determinadas classes brasileiras, como o aumento do auxílio gás, como o aumento do Auxílio Brasil e também para determinadas categorias, como motoristas de táxi e motoristas de caminhão autônomos. O fato é que a PEC tem o eixo central a demarcação de estado de emergência e, por isso, altera significativamente limites tanto da legislação eleitoral quanto da Lei da Responsabilidade Fiscal para este caso em específico. Repito, não há alteração da lei eleitoral e nem da Lei da Responsabilidade Fiscal.
O que há é a classificação do atual cenário como cenário de emergência e, por isso, as limitações das leis eleitorais e de responsabilidade fiscal não se aplicarão neste caso, nem tampouco as questões de limite orçamentário. O Senado comemorou em sessão especial os 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. A corporação é a mais antiga desse tipo no país e tem 1.700 voluntários. Fundado em 13 de julho de 1892, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é o mais antigo deste tipo no Brasil. É uma instituição sem fins lucrativos e que trabalha apenas com voluntários. Atua no combate a incêndios, resgates, atendimentos pré-hospitalares e na formação de novos bombeiros. Trata-se, nos dias atuais, de um dos mais valorosos ícones de nossa cidade, tendo prestado, no ano que passou, em plena pandemia, mais de 190 mil horas de serviço voluntário em escala de plantão. Aqui não conta o do Grupo Tradição, nem hora da diretoria de escala de plantão. O senador Esperidião Amin, autor do requerimento da sessão, reforçou a importância de celebrar os 130 anos da instituição. A capacidade de mobilização desses recursos é igualmente impressionante. Em até 7 minutos, os bombeiros voluntários chegam a qualquer ponto do município, marca que coloca a corporação catarinense entre as mais ágeis e, por isso, eficazes do país. Tudo isso, senhoras e senhores, é motivo de orgulho não apenas para os joinvilenses e catarinenses, mas também motivo de orgulho para o Brasil. Por isso nós estamos aqui no Senado Federal, Casa do Parlamento que representa os estados da Federação e o Distrito Federal. A corporação é mantida com a colaboração de pessoas físicas e jurídicas e atualmente conta com um contingente de 1.700 pessoas, 9 unidades operacionais descentralizadas e 54 veículos. Quantos colegas meus saem de bicicleta de casa para irem dar os seus plantões no Corpo de Bombeiros e de lá saem de bicicleta de manhã rapidamente para não se atrasarem ao seu trabalho? Mulheres e homens que honram a sua farda, que honram cada minuto que estão ali para salvar vidas e salvar patrimônios. De pessoas que eles nunca viram na vida e que talvez nunca o verão, mas que estão lá, prontos para atender ao próximo. No último dia 28 de junho, quando se comemorou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Senado Federal lançou o Manual de Inclusão e Diversidade LGBTQIA+. A comunidade LGBTQIA+, luta por respeito, igualdade e justiça. Esbarra no preconceito e na falta de informação de algumas partes da sociedade. Mas você sabe o que a sigla significa? Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, queer, intersexuais, assexuais, outras formas de identificação, gênero ou orientação sexual. Para esclarecer essa e outras questões como orientação sexual, direitos conquistados, o Senado Federal lançou o Manual de Inclusão e Diversidade LGBTQIA+. O Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal apresentou esse manual para informar e contribuir com uma cultura inclusiva. O homicídio de pessoas LGBTQIA+, cresceu 7,2% em 2021. A lesão corporal avançou 35,2%. O estupro saltou para 88,4%, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por isso, eu recomendo a leitura, o conhecimento do manual, porque somos contra a homofobia, somos contra os preconceitos.
O guia foi lançado na data em que se comemorou o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, e fez parte da programação do mês que divulgou histórias e celebrou conquistas da comunidade, que tem a diversidade de cores como um dos principais símbolos do movimento. A obra de 32 páginas pode ser acessada pela Biblioteca Digital do Senado Federal. O conhecimento e o acesso à informação são essenciais nos dias atuais. E eu acho que o guia funciona como essa base, como essa fonte segura para que as pessoas possam compreender o que significa o movimento LGBTQIA+. Além disso, visa garantir um passo para garantir a dignidade e os direitos da população LGBTQIA+. O guia, pela inclusão e diversidade LGBTQIA+, ele tem um caráter informativo. Ele converge tanto com o propósito do comitê de promover a troca de informações e conhecimentos que proporcionem ali um clima organizacional mais igualitário, quanto com daquelas pessoas que nos procuram justamente para orientações, por exemplo, sobre tipos de gênero, orientação sexual, quais são os direitos conquistados e formas de se portar respeitosamente perante as pessoas LGBTQIA+. Então ele tem esse caráter educativo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.